Meu nome é Ivana, eu tô trazendo um projeto lindo e maravilhoso da editora Gira Brasil para vocês. O nome do projeto, Escritoras Falam sobre suas carreiras, sobre como é ser mãe em um outro país em meio à pandemia. Hoje, a nossa convidada é a Regina Drummond. Agora, ser mulher, mãe e escritora durante a pandemia. Eu já ficava em De casa, home já office. ficava de home office, e com meu marido a gente tem um trato assim, eu já tenho uma plaquinha, sabe aquelas de hotel não Não perturbe? perturbe? Só que a minha não é não perturbe, é uma placa muito chique que eu ganhei da editora Faro, lá de São Paulo, que diz assim, quando estou lendo, eu estou trabalhando. Então, Boa! Muito quando eu ponho essa bom! placa, ele já sabe que não pode entrar, Isso né? mesmo. Então tem o respeito e acabou. Então esse impacto para você não foi tão grande. Você Não. continuou se inspirando igual e Uhum. trouxe, na verdade, seguiu a vida mais ou menos como ela já era, né? A Você acha que diferença. entrou mais demandas online, por exemplo? Para mim aconteceu uma outra coisa que é importante lembrar. Ah, Quando eu morava em São Paulo, eu tinha as duas vidas, divulgação e produção, quer dizer, sim, escrita, né, sim. pesquisa escrita, ao mesmo tempo. Isso era um nó, porque Uhum. eu tinha editora me pedindo texto e eu não conseguia aprontar porque tinha compromisso nas escolas e tal. Tá. Quando eu vim para cá, eu separei isso. Quando eu estou no Brasil, eu estou divulgando, e quando eu estou na Alemanha, eu estou escrevendo. Tá. Só que com a pandemia misturou de novo. Tudo. Porque virou um online, né? Então vem as lives e toda hora estão me pedindo alguma coisa, muita escola Puxa. pedindo para contar história, gravar as histórias. Bom, o bom disso tudo é que eu já estou com um monte de história pronta. Quando me É. pedem, já Você está só lá, é passa a só mão ali e mandar. vem, né? Mas isso também bagunçou a minha vida de novo, sabe? Nesse Tá, sentido, de sim, nesse misturar a sentido. produção Porque com a assim, divulgação. as escolas, por exemplo, as que mantiveram um pouco do contato online com as crianças, poderiam oferecer essa sua leitura, né? Você vai e faz uma contação de história, é isso? Exatamente. Ah, Tá? ai, O que Brasil lindo! todo representado aqui na live. É, Legal. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso também eu é, chamo de presente da pandemia. A gente poder também. se falar assim, né? Com essas pessoas que se a vida tivesse normal, a gente não ia ter esse contato. É. Gostoso. Regina, então assim, processo criativo seu, né? Particularidades de cada um. Você já me disse que é só fechar o olho, abrir uma janela e tá tudo ali. Então, o processo criativo é uma coisa muito louca, é muito pessoal, e também ele também varia com o tempo, né? Às vezes é de um Sim, jeito e vai ficar de outro. sim. O meu processo é. Sim, eu trabalho 24 horas por dia, mais ou menos, porque a minha cabeça não para nunca. Né? Quem é E criativo não tem jeito. Você tá ali sentado vendo uma coisa, de repente dá um clique, vai lá anotar logo, senão passa. fora o que eu sonho, eu acordo no meio da noite, se eu não escrever, eu esqueço. Então, eu preciso escrever, né? Eu tenho sempre um bloquinho, uma caneta, e às vezes eu levanto mesmo, porque isso não basta. A Sim, experiência mais fantástica que eu tenho disso é uma coleção que eu estava fazendo, e eu tinha, era um pessoal que eu tinha contratado para fazer, sim, e a montagem eram das histórias no livro, né? E sim. tinha que casar com as ilustrações e tal, eles estavam fazendo a produção do livro. E, eu não, e eles não conseguiam fazer, e eu não estava gostando. Tinha um livro que não estava dando certo. Tá. Aí, um dia, era um casal. A garota se enfesou, ficou brava comigo, jogou assim o livro em cima da mesa e falou: eu não faço mais isso, faça você. E foi embora. E eu sendo desafiada, minha filha, isso é um perigo, porque aí eu falei: é que eu faço mesmo. Eu vou fazer. Comecei a ficar pensando nisso. E depois à noite, né, passei o dia, né, com aquilo na cabeça. Chegou a noite, eu sonhei.
eu me vi no escritório mudando a ordem das histórias. E aí deu certo. Olha, eu fui para o escritório às 5 horas da manhã. Tava lá na porta esperando. Eu tinha a chave, né? Fui, entrei, porque eu queria ter certeza daquilo. Quando eu mudei a ordem, igualzinho eu fiz no sonho, deu tudo sentido. Acredite ou não. Essa é a história mais incrível que me aconteceu. A hora que eu mudei a ordem das histórias, encaixou tudo. Foi louco, né? E assim, não, mas é quem tem o processo criativo é assim. É na hora. Às vezes eu tenho, assim, construindo essas campanhas também a mesma coisa, né? No marketing. Tive um insight de linkar uma coisa com a outra e vamos... Aí a hora que você vê que... E se eu não falar naquela hora e passar aquele... Acabou, perdeu. Daqui 10, 15 minutos eu não tenho mais como verbalizar aquilo. Exatamente. É isso aí. Então, tem que anotar tudo. Tem que anotar tudo, porque a hora que vem, se não escrever, vai embora. Por isso eu digo, as ideias estão sempre soltas no ar. Elas vão passando e a gente agarra. Né? Verdade. Regina, e aí? Você tem os seus bloquinhos, você faz essas anotações. Ok. Depois, vai para um segundo momento, que é você pensar, por exemplo, né? O que tipo de ilustração caberia para uma escrita como aquela? Ou não? Vai tudo na mesma hora? Não nada disso. Tudo meu é o texto. E o texto fica pronto. Então, a primeira coisa é quando eu começo a pensar na história. Aí eu vou tomando notas. Depois, seria algo assim como colocar essas notas em ordem. Aí eu faço um projetinho do livro. E aí eu começo a redação propriamente dita. Mudo muito de ideia, rasgo, jogo fora, rasgo o modo de dizer que a gente hoje faz no computador, né? Mas eu ignoro muita coisa que eu escrevo. Essa parte já não vale mais, põe para lá. O personagem não gosta do que eu faço para ele, mas eu nunca jogo nada fora de fato. Eu guardo, que depois eu aproveito em outro texto. Né? Hoje eu não perco nada do que eu escrevo. Tudo para outro texto. Então, depois, esse é o processo demorado em que eu vou redigindo, mesmo uma história curta, às vezes demora muito para ficar pronta. Eu não fico nela o dia inteiro, por isso que eu faço várias paralelamente. Não fico uma só, é um monte ao mesmo tempo. Porque empaca aqui, para lá, vem uma ideia para aquela lá está dormindo. Eu tenho um texto aqui que já deve fazer uns 5 anos que eu estou escrevendo. Adorei, aquela lá tá dormindo. Tipo assim, aquela tá dormindo. Espera um pouco aí. Deixa quietinho aí que vai dar certo. E depois, quando eu considero pronto, é que eu mando para a editora. E a editora ainda normalmente vai sugerir. Raramente ela aceita tudo fechado. E eu gosto muito disso. Porque sempre enriquece o texto. Tem um complemento, né? Por exemplo, esse texto que você escreveu com a Gira Brasil, que é o Mord en Chine, né? Você tá com ele aí, né? Mostra ele pra gente. Aqui. Ah lá. Esse daí foi exatamente assim que aconteceu sua inspiração. Você estava falando ou vivendo algo nessa linha, veio, você começou a escrever, deslanchou, você entregou o projeto e publicou. Eu estou perguntando bem... Então, tem mais coisa aí. Aí, quando eu tive essa ideia, eu comecei a descrever essa morte na neve. Eu gosto de ter um cenário verdadeiro para as minhas histórias, porque é fácil para a gente se situar. Quanto tempo um personagem leva para ir daqui e ali? Então, eu normalmente tenho uma cidade, eu tenho um bairro, eu tenho uma casa na cabeça. E aí, eu tive um processo de procurar a cidade que ia ser a cidade do meu livro. Aí eu fiquei visitando aqui perto, as cidades perto, nos lagos, para achar uma. Aí eu achei uma, e aí comecei a criar dentro dela. Então eu passei pela cidade para ver o que eu ia colocar onde nela, né? Tinha os que já características que tinha ali, ok. Então essa cidade realmente existe. Existe. Mas ela
tem outro nome e E a outras gente, características na minha sim, mas, história. por exemplo, você já, quando você escreveu, a gente estava no inverno, porque você fala da neve, né? Sim, estava no inverno. Aham. Eu fui no inverno para ver direitinho. Mas essa cidade não tem uma característica, ela tem um morro. E nesse Tá, morro eu coloquei esse teleférico. Ela não tá. tem, de fato não. Ah, Então não é 100% ela. É tá. só uma ideia para me situar. Para Aí dali criei sair uma. a história, né? Porque assim, senão ia ficar tudo muito vago, né? Então daí você põe um cenário para que eles se encaixem. Uau! Para ficar assim uma coisa mais concreta. Eu Tá, tenho um outro livro que eu escrevi, que na verdade é uma coletânea, e eu escrevi um conto, que se passa na casa dos meus avós da minha infância. Eu mandei esse livro para os meus primos que conviviam comigo naquela época. Na hora! A casa da vovó! Todo mundo viu ah, a casa. Mas você que não conhece, não verá. não sabe? É. Os meus primos, parceiros das brincadeiras de infância, todo mundo Já chegou conseguiram fazer a conexão. Ai, que na casa. tudo! Então Isso acontece. é bacana, tá? Entendi como funciona o seu processo. Isso é muito particular seu, né, Regina? É. Deixa eu te contar uma coisa muito engraçada que aconteceu com o Morte na Neve. Eu até não trouxe aqui para mostrar, mas o Morte na Neve saiu primeiro em português. Sim, E eu, como estava fazendo uma história que rolava na Alemanha, aqui eu homenageio toda a família do meu marido. tá. Porque a minha sogra estava ótima, meu sogro estava ótimo, não tinha problema nenhum, de ninguém de saúde nem de nada. E para mim, a homenagem está apenas no nome. Eu Tá. falo muito isso com pessoas. A Sherin é uma sobrinha do Thomas que gosta muito dos meus livros. E um tio dela, que é mais ou menos da mesma, um pouquinho mais velho só, mas mais ou menos da mesma idade, é o Florian. Tá. Então, eu dediquei os livros aos dois, porque eles adoram as minhas histórias, desde quando eu falava tudo errado. Eu até ria, gente, como é que pode gostar falando um alemão sem vergonha desse, né? Quando eu vim para cá. Ai, eles vai, de novo, conta outra. E a história toda planejada, Tati, toda, né? Carcomida, mas eles gostavam. Então, eu dediquei o livro a eles. Agora, eu Sim. cometi um erro terrível, que quando a história passou para o alemão, que eu percebi, eu mato a minha Não acredito, Regina. Sogra, eu sogro. o sogro só fica aguentando a morte da sogra, sofrendo. Mas a minha sogra é a Gerd, e ele é o Wilhelm, o Willy, do primeiro Tá. capítulo. A primeira morte, Nossa. ela ficou bem incomodadinha. Quando ela se entendeu assim, peraí, você tá me matando no livro. Ah, e tem um detalhezinho pior. Quando ela leu o livro, ela estava É. doente. Aí Menina, piorou. Ai, eu tudo. queria morrer, gente. Eu queria. Ai, Mas é o que você falou. Quando você escreveu, eles estavam ótimos. Não tinha como você prever, né? e é uma homenagem, entendeu? Eu não tenho Sim, claro. compromisso com ninguém. Eu não posso ter, né, de retratar. Não, Eu não posso botar um defeito nela, não posso, né, fazer uma pessoa real. Vou fazer uma coisa claro. toda. Não é isso, né? A homenagem é só. Não. Ah, mas foi horrível. Ai, Essa realmente foi dura de matar, foi de matar essa essa. curiosidade do livro. O Ai, pessoal tá rindo, ó, tá rindo da minha sogra aqui. sim. Minha Ô, sogra. Regina, como cortou e a gente perdeu aquela primeira parte, mostra de novo o seu último projeto que você escreveu agora durante a pandemia com a sua netinha. Achei o máximo. Isso. Esse aqui é o filho caçula que eu tenho nas mãos, né? Os outros livros saíram mais 3 livros novos que não chegaram para mim ainda. E Tá. tem 2 também anteriores, da mesma época desse, que são muito lindos. Várias maneiras de amar. É bem Ah, gostosinho, versos, sim. e para criança pequena, e esse para jovem. Crimes e Castigos, é também uma coletânea. Eu participo Tá. com um conto aqui,
que fala de problemas cibernéticos, de internet, fake news, Ai, feminicídio, esse livro estão a todo. todo É bem vapor. É um assunto que está bem, né? Olha lá, o atual, último. né? E esse, O Mundo pela Janela, é a criançada, que a minha neta me deu o mote, quando ela disse Sim. para mim, ai, vovó, a gente não aguenta mais ficar em casa sem nada para fazer. Era 3 anos e meio, estávamos em maio, né? E aí, comparando as crianças com passarinhos na janela, olhando a vida pelo lado de fora. Aí Sim. vem a emoção da criança, até que ela descobre, no final do livro, ela descobre que tem um jeito, sim. Então descobri que a melhor companhia é uma história cheia de emoção e fantasia. Abra um livro e, num segundo, abra uma janela para o mundo. Na verdade, é escolha um. Eu falei, Que linda! o mundo pela janela, e o Que li- livro é uma janela para o mundo. é. Crianças vendo o Ele mundo. leva a gente, né? Ele transporta a gente para esse outro mundo e fica mais leve, né? Isso, perfeito. Legal. Regina, eu queria que você me falasse a importância dos livros na vida, por exemplo, de uma criança, né? Você que Olha, lê bastante para as crianças. eu leio muito, né? Rata de biblioteca profissional, É, e toda a minha vida é dedicada a ajudar as pessoas a descobrir o prazer de ler. Como a gente não cansa de repetir, nada é perfeito. E a coisa mais maravilhosa do livro é também uma grande desvantagem. O livro exige entrega. Você não lê um livro e participa da vida normal ao mesmo tempo. Você não sim. assiste televisão e lê um livro. Você não conversa com outras pessoas. Quando você lê um livro, apagam a luz do mundo. Você entra dentro dele e vai viver a emoção das personagens. É. Este mergulho no livro não é fácil. Ele exige concentração e treinamento. Então, é isso que eu falo muito. Então, eu trabalho muito com os professores e É, falo muito para eles, né? Em primeiro lugar, eles têm de ler, porque ler é é. um prazer. Se você gosta, você já passa isso automaticamente. Agora, quem não gosta de ler, ai, não tenho tempo, ai, pois é. Não adianta, você nunca vai passar para frente o que você não sente. É. Então, esse mergulho exige a concentração. Essa concentração é um treinamento. Então, a gente tem que insistir. Se você não consegue ler muito, leia todo dia, cada dia mais um pouquinho. E a hora que você descobrir esse mergulho, você vai enlouquecer e vai ver o que é ler. Quando É. você lê, isso vale para criança, para adulto, para todo mundo. Quando você lê, no caso para uma criança, você cria um momento de intimidade muito grande. Por meio do sentimento das personagens, a criança vai falar o que ela sente. Ela vai te contar uma porção de coisas que durante o dia ela não contaria sobre as emoções dela. Então, cria uma intimidade deliciosa com os filhos, que vai fazer com que a gente acompanhe a vida deles, que é fundamental. Sim. É. E E eu o acho adulto. que, principalmente, olha lá, ó, a Regina Ventura, ela tá falando ótima receita, a sua. A Gisele Bom também, perfeita colocação. Suzana Ventura é uma grande escritora, é uma top do Brasil, uma fofa maravilhosa que escreve cada livro mais lindo que o outro. Ai, que Obrigada, delícia! Suzana. Obrigada por estar aí com a gente. Que delícia! Obrigada por participar aqui da nossa live. A gente está falando um pouquinho com mulheres, né? Mulheres escritoras, autoras, mulheres que mudaram de país, de cidade, e o impacto dessa pandemia na nossa vida. Hoje nós estamos falando um pouquinho com a Regina, ela mostrou o projeto novo dela, mas a gente ainda vai trazer outras autoras aqui. E todas são muito bem-vindas, tá? A Suzana tá falando, Regina Drummond é incrível. Ai, que delícia! Obrigada, fofa!
É uma delícia. Gostoso. Nossa, Bom, muito bom ter esse esse povo aqui. bate-papo tá gostoso mesmo. Regina, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou encerrar a nossa live, mas eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua alegria, seu sorriso de sempre. Você é sempre a primeira que tá lá, ó, Ivana, conta comigo! E isso é maravilhoso. Eu só posso te agradecer, porque assim, são materiais maravilhosos. Você já escreveu para a gente aqui da Editora Gira Brasil, e isso tá na nossa página, a receita de ler para uma criança. São 3 posts maravilhosos escritos pela Regina. Então, quem Que bom. quiser ler, tá aqui na nossa página no @Editora Gira Brasil. A gente tem também livros da Regina, ó. Aqui, Folclore Brasileiro. Esse livro eu sou apaixonada nele. Gente, Gostoso. você mora em outro país, você quer ensinar um pouco do Brasil pro seu filho. É o perfeito, olha, né? Tem É. um pouco de cada coisa aqui. Tem até o biscoito do Saci. Eu comecei a ler e eu esqueci que o Saci tinha um biscoito. É que essas histórias, né? Esse eu tô com ele aqui também. Na verdade, eu peguei 8 mitos do Brasil, os mais Sim, conhecidos, claro. Iara, Boto, Saci, Negrinho do Pastoreio, etc. e tal, É. Caipora, Curupira, e, e inventei uma história nova para cada um deles. E todas têm uma surpresa no final. E depois, Sim. na última página, fala curiosidades, aí fala a verdade, ó. Aham. Curiosidade sobre o caipora. Aí fala a verdade, quem é o caipora de verdade. Mas a minha Sim. história é uma história para dar risada no final, porque sempre vai sair uma Sim. besteira engraçada, né? É esse o meu objetivo. É Que bem tudo gostoso. de O bom. Bom. que mais você Ó, tem tem aí? um monte de gente mandando beijo aqui. Beijos, Regi, minha amiga de toda a vida. Ai, que linda, obrigada. A próxima entrevistada vai ser a Iana. Depois a gente tem, ó, a Iana Amaru, vai ser ainda essa semana. E depois eu tenho a Gisele Bom. Mas ainda tem mais autoras para vir. Hoje foi Regina Drummond. Agradeço de novo essa maravilha de live com você. E Obrigada. aí, em nome da editora Gira Brasil, agradeço a sua participação, a oportunidade de poder conduzir essa live com vocês aqui, ao lado dessa mulher incrível. E a cada um das pessoas que estão aqui, né? Que a gente possa brindar as nossas experiências, as nossas vivências como mulher em outro país. E a gente adorou compartilhar isso aqui com vocês hoje. Então, Obrigada, eu também adorei o nosso papo e adorei essa sensação de estar perto das minhas amigas queridas, né? Foi muito gostoso. Eu muito agradeço imensamente o convite obrigada. da Gil, o convite da Ivana, e espero voltar mais vezes, porque foi Voltaremos. muito gostoso. Isso mesmo. Um beijo para todo Beijo, mundo. pessoal. Obrigada, viu? Tchau, Boa gente. tarde. Tchau.